Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse terceiro trimestre de 2013 estudando nas revistas da CPAD o tema Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. O comentarista do nosso trimestre é o pastor Elianai Cabral, que é pastor ali em Sobradinho, Brasília. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, a atualidade dos conselhos paulinos. O textual está em Filipenses capítulo 3, versículo 1, parte A. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. A nossa verdade prática diz: para quem ama a Deus, o mais importante é ter um coração renovado pela ação do Espírito Santo. Então vamos ver aí a alegria do cristão, uma alegria proveniente de Deus, pela presença do Espírito Santo em nós, a partir do momento que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe. Está aí na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Glória a Deus, aleluia. Então Paulo exorta os crentes a que vivam felizes, alegres, mesmo nas tribulações, nas angústias, nos sofrimentos, nas perseguições, mesmo sofrendo ali ataques de falsos crentes, de falsos mestres. Mesmo assim, eles deveriam estar em comunhão com Deus e continuarem felizes, se regozijando, porque Deus estava presente com eles e no final eles seriam mais do que vencedores. Eles alcançariam a ressurreição em Jesus Cristo. Paulo chama a atenção deles que eles deveriam se guardar aí, e ele os chama então de cães, de falsos obreiros e os da circuncisão. Então cães, por quê? Os cães invadiam a cidade, que é um monte de uma vez, para poder comerem. Então ali, esses falsos mestres estavam invadindo a igreja de Filipenses, porque o dono, ou ali o pastor das ovelhas não estava, então eles invadiam para tentar tomar de conta, comandar e principalmente aproveitar financeiramente da igreja dos Filipenses. Maus obreiros porque ensinavam as coisas erradas, ensinavam o merecimento da salvação, ensinavam que a salvação era adquirida por causa de obras, rituais e coisas assim. E chama-os da circuncisão porque os judaizantes estavam entre eles e os judaizantes queriam exigir que os filipenses cumprissem a lei e guardassem os rituais judaicos para que fossem salvos. E Paulo diz: olha, essa circuncisão que os judeus estão exigindo de vocês, na verdade nós somos a circuncisão, porque nós somos o sinal de Deus na terra. Nós somos o povo de Deus na terra. E este sinal é feito apenas na carne. Nós não, é no coração, é no espírito. Deus olha e vê em nós o seu sinal, que é o Espírito Santo em comunhão conosco. E Paulo diz: olha, se é para confiar na carne, eu poderia confiar muito mais, que eu tenho aí uma vida de judeu. Fui circuncidado ao 8º dia, eu fui perseguidor dos cristãos, zeloso pela lei,
sou irrepreensível diante do cumprimento da lei, e vocês podem estudar a minha vida e vão ver que eu sou muito melhor do que vocês, segundo essa lei, essa carne, segundo essa circuncisão que vocês pregam. Mas quando eu achei a Cristo, eu descobri que a motivação minha era errada. Eu fazia tudo isso pensando que estava agradando a Deus, fazia tudo por religiosidade apenas, como obrigação para conseguir alguma coisa de Deus. Então a motivação estava errada e tudo não tinha valor nenhum diante de Deus. Eu descobri que o importante é conhecer a Cristo, é ter fé em Jesus Cristo, é ter esperança, um dia estar com Ele para sempre. Isso é que é o importante. E ele chama atenção para a verdadeira salvação, que é pela graça de Deus, não é por merecimento, não é por conquista humana, mas é Deus que nos ofereceu o seu Filho para dar a vida por nós na cruz do Calvário. Então é pela graça de Deus. Só é exigido de nós a fé, é acreditar nisso, é aceitar isso e recebermos a salvação. Então Paulo diz que tudo que ele fez, para ele não tem mais o valor que tinha, porque ele fez para merecer, e agora ele descobriu que não precisa fazer nada para merecer, porque é imerecida a salvação. Deus nos dá, não é nós que merecemos, não fazemos nada para conseguir. E Paulo diz agora, tudo o que eu faço é para que um dia eu possa estar com Cristo. Tudo o que eu desejo é estar com Cristo. A nossa lição aí tem 3 partes. A primeira parte, a alegria do Senhor. Tópico 1, regozijo espiritual. Tópico 2, exortação ao regozijo. Tópico 3, alegria em meio às preocupações e aflição. Parte 2, a tríplice advertência contra os inimigos. Tópico 1, guardai-vos dos cães. Tópico 2, guardai-vos dos maus obreiros. Tópico 3, guardai-vos da circuncisão. Parte 3, a verdadeira circuncisão cristã. Tópico 1, a circuncisão no Antigo Testamento. Tópico 2, a verdadeira circuncisão não deixa marcas físicas. Tópico 3, a verdadeira circuncisão não confia na carne. Vamos ver a nossa introdução, que diz, no capítulo 3 de sua carta aos Filipenses, Paulo continua revelando preocupação a respeito dos maus obreiros. Estes se aproveitavam de sua ausência para introduzir falsas doutrinas na igreja. A fim de precavê-la, por 3 vezes o apóstolo diz, guardai-vos. Nesta lição veremos que Paulo também não deixou de exortar os filipenses a que mesmo diante das adversidades se alegrassem do Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra-chave aí é conselho, parecer, juízo, opinião, advertência que emite, admoestação, aviso. Então nessa lição nós veremos aí os conselhos de Paulo para com a igreja dos filipenses. E ele então, preocupado porque não estava presente, estavam entrando ali falsos mestres, introduzindo heresias, ensinos errôneos, e levando-os a pensarem que não estavam salvos, que a salvação só poderia ser adquirida através da circuncisão, dos rituais judaicos e também através da guarda de sábado e da guarda da lei. Paulo, então, preocupado com isso, ele faz aí a advertência aos filipenses para que eles se guardassem dessas pessoas, para que combatesse esses falsos ensinos, esses falsos mestres, os quais ele denomina então cães de maus obreiros e os da circuncisão. Mas Paulo diz que apesar de tudo isso, eles deveriam permanecer felizes, alegres, em comunhão com Deus, sabendo que a alegria vinha de Deus, não é uma coisa produzida por vontade humana. Toda religião falsa tem um ensino baseado nas obras. É uma coisa comum às falsas religiões. Esse ensino baseado em mérito humano. Essas religiões, todas, têm em comum isso, a justificação pelas obras. Pessoas acreditam, por exemplo, que dando esmolas conseguirão a salvação. Outros lugares acreditam, até aí várias denominações que se dizem até evangélicas, dizem que trabalhando, vendendo livros, ou então aí dando dízimos. Então são coisas assim, acreditam que isso vai levá-los à salvação, que através disso é que serão salvos.
Então veja bem, todas se baseiam na mesma coisa. Algumas, aí vai, como o judaísmo, a circuncisão. Outros querem se justificar pela guarda de um dia. Outros querem se justificar porque andam aí numa roupa diferente. Então, cada um quer se justificar, quer aí se autogloriar, né, na verdade. Estão querendo se justificar para conseguirem a salvação. Acham que através dessas obras que fazem, vão conseguir então a salvação, vão conseguir o favor de Deus. Como se a salvação pudesse ser comprada. Mas a Bíblia afirma para nós que as nossas obras são como trapos de imundícia diante de Deus. Porque tudo que nós fazemos já é a nossa obrigação fazer. Nós não estamos fazendo nada demais. E a salvação é pela graça de Deus. Ele nos ofereceu gratuitamente, Ele nos ofereceu sem nenhum tipo de merecimento nosso, e lá está bem escrito assim, bem claro, olha, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A única coisa exigida do ser humano é a fé, ou seja, acreditar no sacrifício de Jesus Cristo. E a salvação chega para qualquer um que acreditar na salvação comprada pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário em nosso favor. E temos que saber que a alegria, a nossa alegria vem do Senhor, vem do contato, da intimidade que nós temos com Deus, com o Espírito Santo que mora em nós. Devemos estar sempre felizes nesse sentido, mesmo no sofrimento, na angústia, na tribulação, nas aflições, sabendo que nós temos um futuro glorioso com Deus. Então nós veremos aí alguns conselhos de Paulo para a igreja que estava em Filipos. E esses conselhos são advertências de Paulo para que eles vigiassem, para que eles detectassem, tivessem discernimento de descobrirem aí que no meio deles haviam falsos obreiros que se comportavam aí como verdadeiros cães. Então na parte 1 nós vamos ver a alegria do Senhor. Vamos ver aí tópico 1, regozijo espiritual, tópico 2, exortação ao regozijo, tópico 3, alegria em meio às preocupações e aflição. Tópico 1 então, regozijo espiritual. A expressão resta irmãos meus aparece no texto grego como tuloipon, que é traduzido como finalmente. Ela sugere que Paulo estava concluindo sua carta, mas ainda havia algo importante a dizer aos irmãos da igreja de Filipos. O apóstolo ensina aos irmãos filipenses que a alegria do Senhor é a força que nos faz superar toda e qualquer adversidade. O contentamento que Jesus nos oferece é um esforço para a nossa fé em tempos de adversidade. Então nós estamos aqui já no capítulo 3 e nós vamos ver que Paulo estava pensando em encerrar sua carta, mas ele se lembra ainda de uma coisa muito importante e ele então vai falar com os filipenses sobre isso. E ele começa dizendo que todo crente deve estar feliz, se regozijando no Senhor.